Bom, tudo começou quando eu tava procurando emprego, né? Tava desempregada, tava me sentindo muito pra baixo, muito mal-humorada. Eu acho que quando a gente tá desempregada, a gente se sente inútil, impotente, ainda mais quando a gente é mulher, né? Minha vida inteira sempre fui muito trabalhadeira. E uma amiga minha, amiga assim, maravilhosa, sempre me deu muitos conselhos, sempre me encheu de elogios, sempre, sabe, me tratou como se fosse da família dela. Ela abriu as oportunidades e me convidou para trabalhar de empregada na casa dela, fazer os serviços domésticos e tal, porque eu tava precisando de dinheiro, né? E ela, como já tinha uma qualidade de vida melhor que a minha, eu fui. Comecei a trabalhar na casa dela. Sempre fiz de tudo, ela sempre me ajudou com tudo, sempre me pagou muito bem. Sempre participei das coisas na casa dela também, independente de eu trabalhar lá. Assim, tinha momentos que eu era tratada como da família também. Beleza. O tempo foi passando, os dias foram passando, as coisas foram passando, e eu senti que, assim, no começo o marido dela não estava muito aí pra mim, não. Mas com o tempo, ele começou a aproveitar algumas situações, alguns momentos em que se encontrava apenas eu e ele no ambiente, pra ficar me elogiando, pra falar que eu era muito legal, que eu era muito divertida, que eu tinha um sorriso bonito, e essas coisas. E assim, por mais que eu não desse muita moral pra ele, sabe, eu sentia, assim, que o que ele tava fazendo também não era legal. Só que ele trata todo mundo com esse carinho, não era só eu. Ele tem o hábito de elogiar as pessoas, ele tem o hábito, o costume de engrandecer as pessoas em sua volta. Isso a minha própria amiga sempre disse. Ela sempre defendeu ele por ele ter essas atitudes. Então eu não via nada demais dele, né, ficar tendo esses elogios. Apesar de eu achar muito estranho, porque eu, como mulher casada, eu não deixaria, não permitiria meu marido tratar as minhas amigas ou outras pessoas nesse nível de intimidade. Mas beleza, cada um com o seu casamento, né? Aí o tempo foi passando, eu continuava ali trabalhando com ela, continuei na mesma. Aí teve um dia em que ela tinha saído para trabalhar e ele estava em casa. E quando ele me viu, ele me encurralou contra a parede e tentou me dar um beijo. O que na hora eu fiquei paralisada, não consegui, dar um beijo. Falei pra ele que era errado, pra ele não fazer isso mais, que não tava certo, que não tava legal. Só que ele disse que não tinha nada a ver, que ninguém precisava de saber, que era um segredo nosso, que já tinha dias que eu tava ali, que ele tava super na intenção comigo e que não tava conseguindo se segurar, por isso que ele me beijou. E o que que acontece? Meu casamento já era um casamento falido, frustrado, cheio de decepções, cheio de problemas, cheio de guerra, de briga, sabe, cheio de desavenças, e eu já não sei o que era, não sabia o que era ser amada, o que era ser querida, ser abraçada, ser cuidada, né? E eu acabei que comecei a gostar de ouvir o que ele falava pra mim, as palavras que ele colocava no meu coração me fazia querer ser mulher, me trazia vida, me trazia felicidade. Então eu acabei cedendo de pouco a pouco, até que teve um dia que nós estávamos sozinhos, e aí foi a primeira vez que nós ficamos, ali, na casa da minha amiga mesmo, sabe? E a gente ficou. A gente teve relação e a partir dali, a gente sempre tinha relações, sabe? E aí, de pouco a pouco, eu quis, ir me distanciando, eu quis ir afastando, porque eu estava muito confusa de tudo que estava acontecendo. Teve um dia que a minha amiga veio conversar comigo, desabafar comigo, me contar as coisas do marido dela, sabe? Super confiando em mim, e eu olhando para os olhos dela, vendo a sinceridade, a verdade, a honestidade, a amizade, sabe? A lealdade que ela tinha comigo em querer me ver bem, em querer me ver feliz, e me dar uma oportunidade de emprego, enquanto eu estava ali vendo o sofrimento nos olhos dela, sabe? No olhar dela, e pensando, coitada, mal sabe ela que eu sou a causadora de uma das dores que ela não sabe nem por que ela tá sentindo, porque até então ela não sabia o que era que estava acontecendo. E isso começou a me deixar mal, sabe? Muito mal. Só que beleza, eu acho que eu já tava numa dependência do marido dela tão grande, por conta dos elogios, por conta dos engrandecimentos que ele me trazia, que eu não conseguia parar de ficar com ele. Aí teve um dia que eu comecei a mandar mensagem, comecei a ligar, e ele parou de me responder, ele parou de me atender. Eu acho que ele perdeu o interesse em mim. E aí a minha ficha caiu, de que, eu fui usada, fui como um objeto pra ele brincou comigo tanto que ele quis, aí chegou um momento que ele não quis mais e, me dispensou. E nesse momento eu surtei. Eu tentei manter a calma, mas eu acabei surtando. Gritei, xinguei, fiz o barraco, cheguei em casa e confessei pro meu marido. Confessei tudo, confessei da traição, com quem que era, como é que foi, que horas que foi, que jeito que foi.
E claro que meu marido, com muita raiva, acabou me agredindo, a gente acabou brigando, a gente teve uma guerra muito feia. E essa amiga, né, porque não é mais a minha amiga, ela ficou muito chateada comigo, ela ficou muito decepcionada, ela nunca esperava que isso fosse acontecer comigo, mas ela não quis papo comigo. O marido dela me tirou de todas as redes sociais, me bloqueou, me deletou de tudo e ela também. Eu nunca mais tive contato com ela, eu nunca mais consegui conversar com ela. O pior é que 2 anos depois que isso aconteceu, eu cheia de remorso, cheia de trauma, um arrependimento que não me fazia dormir em paz, minha cabeça no travesseiro só sabia gerar dor e frustração, uma vontade de voltar atrás, de corrigir o erro, de pedir perdão e de nunca ter magoado alguém que eu podia muito confiar, contar, que me colocou dentro da casa dela, sabe? Eu acho que o meu mau caratismo me fez tão mal que me deixava muito aflita. E 2 anos depois, essa amiga minha morreu de câncer. Então eu perdi a oportunidade de pedir perdão pra ela. Dela morrer em paz, dela morrer bem, dela morrer sabendo que, tipo, que eu não fui ingrata, que eu não fui injusta, que eu fui, mas que eu me arrependia, entende? Eu queria que ela sentisse, assim, que ela não precisava carregar esse peso, ou talvez ela nem carregava, porque o peso maior tá em mim, eu sei que tá em mim. Hoje eu tô aqui ainda, eu vivo nesse relacionamento frio, nesse relacionamento que não tem nada, mas eu penso que se caso um dia alguém volte a aquecer o meu coração, eu vou me agarrar nessa oportunidade para sair desse relacionamento, mas eu não vou trair o meu marido, mas mais do que o meu marido, eu nunca mais vou trair a mim mesma, porque no final das contas, eu não magoei o meu marido, nem sou a minha amiga, nem o marido de ninguém. Foi a mim mesma. Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, todos os dias da minha vida, eu me lembro do que eu fiz e eu me arrependo disso. Eu tinha 12 anos, né, na época. E a minha prima, ela tinha 30 e tinha um namorado que tinha 33 anos. E eles eram um casal muito engraçado, muito legal, meio que a família inteira gostava muito. Era aquele casal referência, que todo mundo fala, ai, quero ter vocês são engraçados, quero ser assim, queria ser assim, vocês são muito legais um com o outro e tal. E óbvio, eu por ser criança achava aquilo o máximo, né, o relacionamento deles. Aí eu lembro que eu vivia na casa da minha tia, porque minha prima ainda morava com a minha tia era sozinha, então minha prima não deixou ela, né, porque meu tio morreu. Aí, direto, eu tava lá na casa dessa minha tia. Era muito legal, a gente podia fazer de tudo que a gente queria lá, assistir filme, curtir, fazer lanche. Aí, um dia, né, a minha prima me chamou pra assistir um filme, a gente foi assistir um filme. Aí, no meio do filme, ela parou e falou que ia no banheiro. O meu primo, que eu chamei ele de primo, o namorado dela, né, o namorado dela, tava deitado no sofá. E ele meio que coçou, assim, a parte íntima dele, né. Claro que eu reparei que ele tava coçando a parte íntima dele, virei a cara e fingi que não tava vendo e fiquei na minha, né, super tranquilo. E aí, ele meio que fez assim, ó... Aí eu olhei assim pra ele e ele mandou um beijo pra mim, eu achei estranho, não entendi muito qual foi o propósito daquilo, mas ele era meio carinhoso, às vezes ele tava fazendo aquilo por carinho. Só que, quanto mais eu ia lá na casa da minha tia e quanto mais eu e ele ia ficando sozinho, ele começou a passar a mão na parte íntima dele, apertando assim, coçando assim, sabe? Eu ficava olhando aquilo e ele começou a fazer esses gestos indelicados, ele enfiava a mão na camisa assim por dentro, ficava passando a mão assim dentro da calça dele. Teve uma hora que ele deu uma mordida assim de lábio. E o que acontece? Tem uma coisa que ele não sabia. Eu tenho um irmão mais velho de 21 anos e meu irmão é meu brother, ele era assim... meu melhor amigo, e ele sempre, a vida inteira, ele conversava comigo sobre namoradinho, sobre menstruação, sobre como meu corpo ia mudar, sobre como eu merecia ser tratada. E meu irmão era mais que um pai pra mim, né? E aí, depois dele fazer todos esses gestos indelicados, o namorado da minha prima, eu cheguei em casa e chamei meu irmão pra conversar, né? Ele perguntou como é que tinha sido na casa da minha tia, eu peguei e fui contar pra ele. Aí eu peguei e falei assim... por que vocês, homens, têm mania de ficar apertando o pau de vocês e ficar subindo e passando a mão no corpo de vocês e ficar olhando pra gente com cara de safado? E aí meu irmão, ele olhou assim e falou assim, ué, quem fez isso? Aí eu peguei e falei, um namorado da minha prima, e não é a primeira vez não. Toda vez que a gente tá sozinho, porque se fosse na frente da minha prima, é uma coisa...
Mas aí eu falei, a primeira vez foi quando ela foi no banheiro, aí ele mandou um selinho pra mim, eu não sabia como reagir, mas você sabe como que ele é brincalhão, eu não sabia se ele tava brincando ou não. E aí, depois ele ficou apertando o negócio dele tava até meio duro, e eu fiquei com vergonha de olhar, porque eu entendo um pouco, né? Meu irmão sempre me abriu os olhos, sempre conversou comigo. E eu peguei e falei, toda vez que a gente tá sozinho. Aí peguei e falei, mas agora, quanto mais o tempo passa, mais ele tá ficando assim, assanhado, né? Ele mordendo o queixo, dando piscadinha, mandando beijinho, coçando o negócio dele na minha frente. E eu tô meio que assustada, eu não sei qual que é a intenção, mas eu tô ficando até um pouco incomodada de continuar indo na casa da minha tia, porque eu não sei até onde vai esse comportamento dele. É normal? Vocês são assim? Eu tô ficando doida? E meu irmão já na hora já falou que não era normal de jeito nenhum, que tava extremamente errado, que aquilo não era certo, que ele tava tentando, sei lá, chamar minha atenção de algum jeito. E que queria conversar com ele. E eu falei, pois conversa mesmo, porque daqui a pouco eu vou deixar de ir na casa da minha tia. Eu tô ficando muito incomodada com o jeito dele. E aí minha mãe chegou e meu irmão chamou minha mãe pra conversar e me chamou e pediu pra eu contar pra minha mãe. Eu peguei e contei tudo pra minha mãe. E minha mãe falou que ia conversar com ele pra isso não acontecer mais. E aí no outro dia ela não falou na frente da minha tia, ela não falou na frente da minha prima. Ela esperou ele ficar sozinho, igual ele fazia comigo. E falou pra ele, falou, olha só, ela é uma menina, que ela é uma pré-adolescente, ela tem família e ela não é boba, tá? A gente ensina pra ela, a gente explica pra ela, o irmão dela conta todo o comportamento masculino, ela tem muita liberdade de contar tudo que acontece aqui dentro. Ela tá me contando das piscadinhas, das coçadinhas no bingolim na frente dela, dos beijinhos. Então a gente não sabe qual que é a sua intenção, mas ó, é melhor você parar por aqui, porque com a gente não é brincadeira não, o buraco é mais embaixo, eu não tenho medo nenhum de te colocar na delegacia se você tocar a mão nela. E ele, não, você tá doido? Não tô fazendo isso não, eu fico brincando com ela. Brincadeira, brincar de ficar piscando, mandando beijo, passando a mão no corpo, isso não é brincadeira não, ainda bem que você tá passando a mão no seu, porque se eu soubesse que tava passando a mão no dela, eu acabava com a sua raça. E aí depois daquilo, ele nem olhar torto pra mim, não olhava, pra você ver como que são as coisas, né? A importância de uma conversa, de um diálogo, de uma abertura, de uma confiança, de um apoio familiar. Então, é por isso que a gente tá sempre compartilhando essas histórias. Por quê? Porque quanto mais a gente conseguir fazer com que as famílias sejam assim, menos agressores vão existir. Hoje eu venho perguntar pra vocês, como vocês contaram pra mãe de vocês que vocês estavam namorando? Porque na minha casa sempre foi eu, minha mãe e o meu irmão. Eu nunca tive muita proximidade com meu pai. A gente até tem um relacionamento bom. Eu não tenho um relacionamento bom com a mulher dele, então acaba que isso afasta um pouco eu e o meu pai. Já a minha mãe, a gente assim, não é tão próximas. Ela ainda acredita que eu sou uma menininha, santinha, certinha, de 14 anos, sabe? Dentro de casa é essa imagem que eu tenho. A gente não tem muito papo, assim, a gente não conversa sobre coisas da vida. Mas com os meus amigos eu sou completamente diferente, eu sou bem mais pra frente, eu bebo, eu beijo na boca, faço até outras coisas. Não ter relação sexual, mas outras coisas de pegação, ixi, eu já fiz de tudo. Até que teve um garoto que fica ali na praça junto com os meus amigos, né? Que de cara eu já gostei dele. Só que um dia eu tava ficando com um menino e ele tava ficando com uma amiga minha. E em um outro rolê, depois de um tempo, a gente acabou ficando. Depois a gente ficou de novo. E quando a gente viu, a gente tava ficando, já tinha praticamente um mês. E aí a gente foi fluindo o relacionamento, mas eu era solteira, independente, feliz, e tipo, eu tava gostando dele, mas ao mesmo tempo assim, era um gostar legal, não era um gostar de estar apaixonada, de eu preciso ter um relacionamento com ele, sabe? Mas como a gente tava ficando firme, então eu acabei não ficando com outras pessoas. Aí um dia eu viajei pra um acampamento e fiquei 3 dias fora. E aí eu descobri pelos meus outros amigos que ele ficou com 2 meninas. E quando eu encontrei com ele, eu acabei zoando ele pra caramba. Porque, tipo, as meninas que ele ficou foi mó zoada. Tipo, nada a ver. Ele tava ficando comigo. Como que ele ficou com essas garotas? Então, tipo, brincadeira, sabe? E automaticamente eu perdi o interesse por ele. Ele não me contou, ele não quis confirmar a história por medo de me magoar e tal. Eu não queria que eu soubesse. E, de fato, eu não fiquei com raiva, mas eu fiquei chateada dele ter ficado com essas garotas, entendeu? Tipo, a gente tava ficando, ele ficou na frente de todo mundo, então eu segui minha vida. E eu tinha um vizinho
E, tipo, eu sempre fui apaixonada por ele, eu nunca superei ele. Mas a gente nunca deu certo. E eu comecei a ficar com esse vizinho, entendeu? Porque eu tava muito chateada e tal. E aí, o garoto veio, e o garoto da praça veio e falou, não vou mais fazer isso, me arrependi muito do que eu fiz, não vou ficar mais com elas e tal. E aí, de repente, eu descobri que ele tinha ficado de novo com essas meninas e pediu pros meus amigos não me contarem. E, tipo, o meu melhor amigo, ele sabia de tudo, ele vivia falando, ai, não fica com ele de novo não. Não fica com ele de novo não, porque isso aí é sacanagem e tal. E eu acabei ficando muito magoada, então eu decidi, tipo, ficar de boa na minha. E com o meu vizinho também acabou que não deu certo, porque a gente nunca deu certo mesmo, ele acabou se apaixonando por outra garota e tava praticamente namorando com ela. E eu continuei na minha vida de pegação. E aí todas as vezes que a gente saía, final de semana, a gente ia pro rolê e acabava que como os amigos são iguais, eu e o garoto da praça ia juntos, né? Aí a gente foi pro primeiro rolê um final de semana, no outro final de semana a gente foi pra outro rolê, no outro final de semana a gente foi pra outro rolê de novo. E todas as vezes, tipo assim, ele ficava meio que em cima de mim, ele ficava me olhando, ele ficava, tipo, sabe, me observando, ele não ficava com ninguém, me tratava super bem. E eu de boa, querendo ficar com outras pessoas, rolezando, na pegação. E ele lá, todo apaixonadinho. Aí teve uma hora que o meu melhor amigo, que falou pra eu não ficar com ele de novo, virou pra mim e falou, ele tá apaixonado por você. Em todos os rolês, sem você, inclusive, ele sempre fala de você, ele tá muito certinho, ele não quer ficar com ninguém. Tipo, ele tá estranho e esse comportamento dele é de gente apaixonada. Só que eu fiquei com aquela, né? Será que eu fico? Será que eu não fico? E eu aí acabei ficando com ele de novo. E tipo, a gente tá numa vibe muito gostosa de ter um relacionamento. Dessa vez fazer acontecer. E o mais engraçado é isso. Eu estava gostando dele, tipo, gostava bastante dele. Ele fez sacanagem com a minha cara. E aí eu parei de gostar dele, comecei a seguir minha vida e ele começou a ficar apaixonado por mim. E a gente ficou nesse andar aí. Só que agora que a gente tá querendo firmar um relacionamento, é que veio a pergunta do começo desse vídeo. A minha mãe, ela desconfia que eu tenho namoradinho, sabe? Tanto que ela sempre chega em mim e fala assim, filha, se você tiver com um namoradinho, pode falar, pode conversar comigo. Mas eu tenho medo de ser julgada, tenho medo dela brigar comigo, eu não sei como chegar na minha mãe e contar isso. E você? Como você chegou na sua mãe e contou pra ela que você tava namorando? Sempre me coloco no lugar da minha mãe, tento entender a cabeça dela. Ela foi a mulher que se apaixonou pelo meu pai, casou com ele, mas os meus avós, pai do meu pai, não gostava de jeito nenhum da minha mãe, sempre implicava em fazer de tudo para que eles possessem terminar. Só que o meu pai e minha mãe, como eram muito apaixonados um pelo outro, eles nunca terminaram. Até que um dia, o meu pai sofreu um acidente de moto e morreu. E a minha mãe entrou em uma depressão, a mulher ficou muito ruim. E os pais do meu pai aproveitou dessa situação para tentar, né, atingir ela. Foi quando eu já estava maior, não deixei isso acontecer, né, e defendia sempre a minha mãe. Só que ela tinha aquele jeito dela, né, e eu também, quando era criança, fiquei até bem depressiva também, só que logo eu consegui saindo de tudo isso, né. Era muito difícil passar por tudo aquilo, mas ok. Aí teve uma vez que eu conheci um menino e eu fiquei apaixonadinha por ele. Eu tinha uns 13 anos de idade. E a gente tava na conversa vai, conversa vem, e ele era da favela. E eu não podia contar pra minha mãe que ele era da favela, porque se eu contasse pra minha mãe, ela não ia nunca deixar eu namorar com ele, sabe? Então eu fiquei bem na minha. E um dia ele falou pra eu matar a aula pra eu poder ir lá conhecer a casa dele. Na hora eu fiquei um pouco com medo, falei que não ia fazer isso, né? E depois, com a confiança, eu acabei aceitando e peguei e fui na casa dele, matando a aula pra ir pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, a gente deu um beijo. E assim, eu nunca nem tinha beijado ninguém, era a primeira vez que eu tava beijando. E o nosso beijo foi esquentando e a coisa foi ficando quente, o trem foi ficando doido. E aí o irmão mais velho dele chegou, de 18 anos de idade. E eu, com os meus 13. E ele chegou e falou assim, nossa, que gostosa. E na hora o irmão dele era bem gatinho também, bem bonito também. Mas eu achei estranho e tal, ele foi se aproximando. E aí ele tirou a camisa. E eu fiquei assim, né, tipo, o que tá acontecendo? Só que aí a gente começou a meio que conversar, falando sobre coisas quentes, o clima foi esquentando. E o irmão dele perguntou se eu era virgem, eu falei que sim. O irmão dele veio me beijar, eu fiquei um pouco resistente sobre tipo, o que tava acontecendo, pra eu assimilar, ainda não tava entendendo o que tava acontecendo. Só que lá dentro de mim eu tava gostando daquela situação. E foi quando deixei acontecer, simplesmente perdi minha virgindade. Tanto com o meu namoradinho, que ficava rindo enquanto o irmão dele ficava fazendo as coisas comigo, quanto com ele. Então,
Sim, eu fiquei com os dois, você acredita? E o pior de tudo é que eu gostei disso, eu gostei do que aconteceu e eu não consegui parar. E a partir dali a gente começou a ficar mais vezes, começou a ficar frequente. Fiz outras vezes, até que eu descobri que estava grávida. Na verdade, foram 2 meses. Minha menstruação atrasada, eu comprei o teste, deu positivo. E foi quando chegou no ouvido da minha mãe que eu tava ficando com esse menino. E minha mãe veio pra me bater. E minha mãe me deu uma surra. Ela me bateu, ela me deu uma surra. E eu aproveitei já que eu tava apanhando e contei pra ela que tava grávida. E na hora que eu contei que tava grávida, ela pegou tudo que era meu, todas as minhas roupas, ela não foi no quarto, catou tudo, e me colocou pra fora de casa. Mandou eu embora. E eu tive que ir. E aí eu fui atrás do boy, né, do namorado. E ele me recebeu super bem. Eu tive meu neném, a gente fez o exame de DNA e deu que na verdade é do irmão dele, não é dele. Mas a gente se dá bem. Ele quer ser o pai da minha filha. Hoje eu sou casada com ele, eu moro com ele. A filha não é dele, mas a gente finge que é.